Agora, vamos explorar um pouco as ferramentas do menu lateral esquerdo que servem para mover, espelhar, rotacionar, copiar, colar e deletar componentes. Vamos iniciar com a ferramenta de mover. Então, observando aqui no menu lateral esquerdo, a ferramenta de mover é essa que tem as setinhas cruzadas. Vou clicar nela e a partir do momento que eu seleciono a ferramenta mover, eu preciso procurar um componente que eu deseje mover dentro do meu desenho. Para mover um componente, o ideal é sempre clicar no seu ponto de origem. O ponto de origem nada mais é do que uma cruzinha marcada em alguma posição do desenho esquemático. Veja aqui, no circuito do LM555N, essa cruzinha está localizada aqui no centro do encapsulamento. Então, ao clicar no centro, eu consigo arrastar o componente para qualquer posição do desenho. Lembrando que é um clique com o botão esquerdo, uma única vez. A segunda vez que eu clicar com o botão esquerdo, eu vou posicionar o componente e ele vai ficar fixado. No caso dos resistores, a origem do componente está aqui no centro desse retângulo, no caso do resistor do estilo europeu. Então eu vou clicar aqui e a partir da origem eu consigo movê-lo para outra posição. Nos capacitores, está um pouco sobreposto com o terminal de baixo, mas é esta a posição da origem do componente. Cliquei, ele foi selecionado, está em destaque e agora eu consigo mover. Antes de ir para as próximas ferramentas, veja que em alguns momentos quando eu vou dar o zoom, eu estou usando a rodinha no mouse, o scroll. E eventualmente pode ficar um pouco difícil de acertar o zoom novamente para visualizar todos os componentes expostos no desenho. Para isso, é interessante usar a ferramenta da lupa, Zoom para ajuste, no caso Zoom to Fit. Essa ferramenta vai ajustar a tela para que ela incorpore todos os componentes dentro do seu desenho esquemático. Então, ao clicar uma vez com o botão esquerdo, ele vai centralizar a tela, incluindo todos os componentes do seu desenho esquemático. Isso quer dizer que se você tiver um componente que você moveu para uma posição muito longe do desenho, ao ajustar, esse lado direito aqui será cortado exatamente após essa posição desse componente. Ao aproximá-lo junto dos demais componentes que eu tenho no desenho e ajustar o zoom novamente, eu consigo visualizar todos eles de uma maneira mais próxima. Ok, então essa foi a ferramenta de mover e a lupa para o zoom com ajuste. Agora, eu mostrei como espelhar os componentes durante o seu posicionamento. Caso você queira espelhar após o posicionamento, você pode escolher a ferramenta Mirror, está aqui a ferramenta Mirror, que significa espelhar. No caso, é um espelhamento horizontal. Então, ao clicar nela, nós podemos vir aqui no componente que é interessante de espelhar nesse caso, que seria o circuito integrado LM555N, e clicar também sempre na origem do componente. Veja que ocorreu o espelhamento horizontal. Clico mais uma vez e ele faz novamente o espelhamento horizontal. Não existe uma ferramenta de espelhamento vertical aqui na barra de ferramentas. Para isso, nós podemos aproveitar a ferramenta Rotate. Assim como podemos rotacionar os componentes durante o seu posicionamento clicando com o botão direito do mouse, também podemos voltar aqui na barra lateral esquerda e selecionar a ferramenta Rotate com o botão esquerdo. Então, podemos clicar na origem de qualquer componente e rotacioná-lo. Veja que a rotação ocorre no sentido anti-horário. Então, eu também posso rotacionar um componente que é um circuito integrado. Veja que os pinos do lado esquerdo foram para baixo. Agora os pinos do lado de baixo foram para a direita. E agora, se eu utilizar a ferramenta Mirror, eu consigo um outro tipo de espelhamento que antes não era possível. Certo? Veja que a posição do pino 4 foi modificada. Também posso copiar componentes usando a ferramenta Copy. Clicando na origem do componente,
e soltando ele em outra posição. Outra ferramenta que temos aqui disponível é a ferramenta deletar, ou delete. Então ela tem um ícone de uma lixeira. Ao clicar nela, nós podemos deletar qualquer componente do nosso desenho. Aqui eu vou deletar este circuito integrado excedente e os resistores que eu tenho aqui embaixo e esses capacitores também. Restando apenas, vamos ajustar o zoom. Agora restam apenas os três componentes nesse desenho, que são capacitor 1, resistor 1 e o LM555N.